Eu sou Mariana Mandelli, sou jornalista e antropóloga e trabalho no Instituto Palavra Aberta como coordenadora de comunicação. O Palavra Aberta é uma organização sem fins lucrativos que existe há 13 anos e que sempre advogou pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão. E nos últimos anos a gente percebeu que não dá para fazer essa defesa e fortalecer a democracia sem falar de educação midiática, sem também investir nessa área. Então, em 2018, criou-se o Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto, que forma jovens e principalmente professores nessa temática. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que é um documento que orienta as diretrizes curriculares das redes de ensino, e na BNCC, apesar da expressão educação midiática não aparecer, né, escrita dessa forma, idêntica, ela permeia todo o documento, né? Ela é transversal. No início da BNCC, quando tem as competências que todos os jovens, todas as crianças e jovens devem desenvolver até o final da educação básica, a gente vê que aparece cultura, comunicação, pensamento crítico, e isso tem tudo a ver com a educação midiática. Também na parte de língua portuguesa tem o campo jornalístico midiático, que conversa, né, mais diretamente com a temática da educação midiática, mas de qualquer maneira a gente entende que essa é um tema que é transversal, como eu disse, a todo o documento e a qualquer disciplina que a gente tem hoje como obrigatória na educação básica. A gente consegue falar de educação midiática em ciências, em língua portuguesa, em matemática, em história e geografia, né? Então, eu trabalho na área de comunicação do Instituto, atendendo os jornalistas, principalmente para pautas, coordenando toda a produção de conteúdo para redes sociais, para o site e para tudo que a gente publica, que vai, né, para o público em geral, por assim dizer, e também apoio à organização dos eventos e todas as demais iniciativas do Palavra Aberta. O Educamídia, ele também tem um braço que é voltado para a população 60+, que é o Educamídia 60+, porque a gente entende que este é um público bastante vulnerável à desinformação e a outros tipos de perigos, né, do mundo conectado em que vivemos. Um pouquinho diferente do Educamídia, por assim dizer, ele é um pouquinho diferente porque o público de crianças e jovens está na escola, né? O público 60+, ele é mais escapável, digamos assim. São pessoas com trajetórias muito diferentes, né? Que já deixaram o sistema de ensino, que são de outras gerações, né? Nasceram num mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje. Então a gente atua na produção de conteúdos, em apoio a eventos, seminários, encontros formativos, em parceria com algumas instituições que também fazem esse trabalho. Então, de maneira geral, o Educamídia e o Educamídia 60+, eles funcionam dessa forma. Eu trabalho com este tema e até 2018 eu não conhecia, não tinha tido contato com Media Literacy, né, que é a expressão em inglês, e tinha muito pouco conhecimento de educomunicação. Então, adentrar essa área tem sido, eu não consigo nem definir muito bem do quão enriquecedor, né, do quão potente porque eu sinto que eu estou, ao mesmo tempo que praticando, né, que incentivando o jornalismo e defendendo o jornalismo profissional, que é a minha primeira graduação, né, a minha primeira formação acadêmica, por assim dizer. Eu sinto também que o trabalho do Instituto tem um olhar para uma sociedade melhor, né, em prol dos direitos humanos, de uma sociedade mais ética, de uma sociedade mais responsável, por meio dessas formações, por meio de fazer com que os professores e as crianças, né, e os jovens tenham contato com conhecimentos que deem autonomia a eles, né? O lema do Palavra Aberta é quanto mais você sabe, melhor você decide. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que você forme cidadãos para o mundo conectado, cidadãs para o mundo conectado, que saibam diferenciar fatos de opinião, que tenham cuidado com golpes digitais,
que saibam buscar fontes de informação, que não repassem teorias da conspiração, que tenham cuidados com os algoritmos, né? Que entendam minimamente como aquilo funciona, como estamos enclausurados muitas vezes em bolhas temáticas, em bolhas informacionais. Então a ideia é essa, e estar apoiando essa iniciativa por meio do meu trabalho é algo que me faz me sentir uma jornalista potente. Não que a redação, né, não que a reportagem não tenha me feito sentir assim. Fiz matérias incríveis, das quais eu tenho muito orgulho, mas eu sinto que hoje, pelo contexto que a gente está, né, eu fui uma repórter da imprensa impressa, digamos assim, então, e não faz tanto tempo assim, mas pro atual contexto que a gente está, né, com 2 eleições presidenciais seguidas em que a desinformação foi um grande tema, né, que permeou todo o debate eleitoral, eu sinto que estar plantando essas sementes com a Educamídia é muito importante para o que a gente quer do Brasil, né, para os próximos anos. Para os jornalistas, repórteres, editores, assessores de imprensa, para as pessoas que trabalham com comunicação em geral, que queiram ter contato com a educação midiática, porque eu ainda acho que é um tema muito incipiente de alguma maneira dentro da nossa classe, digamos assim, eu diria que o ideal, como sempre, é buscar informação, né? Buscar conhecimento com organizações como Palavra Aberta e mesmo algumas entidades de classe jornalística, da classe jornalística, a gente tem parcerias, né? A Palavra Aberta tem parceria com várias delas, então esse tema está no escopo ali, está no radar dessas organizações, o que é muito, 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 muito importante e muito bom de ver. Então, se você tem alguma dúvida, é bacana procurar organizações como o Palavra Aberta, como eu disse, como a Abrage, como a própria Geduca, porque esse tema está dentro do radar dessas organizações. Alguns veículos também estão criando, né, os seus próprios projetos de educação midiática, o que é incrível, né? A própria Folha tem uma coluna, o Palavra Aberta tem uma coluna na Folha de São Paulo, que entra periodicamente numa newsletter que a Folha tem para professores. Então, esses professores têm gratuitamente o acesso, né, a essa newsletter. Isso é renovado periodicamente, e a nossa coluna trata de temas de educação midiática, às vezes com um enfoque direto escolar, né, falando do contexto da escola em si, mas também de temas de cultura digital que interessam aos professores como cidadãos e aos jovens também. O Estadão teve há um tempo também um projeto bem bacana que dissecava algumas reportagens do jornal, mostrando como essas reportagens podem ser usadas na sala de aula, né? Então, partia-se de um tema, por exemplo, queimadas, incêndios nas florestas tropicais brasileiras, e dali havia uma série de sugestões de atividades totalmente condizentes com o que está na BNCC, para que o professor pudesse usar essa reportagem em sala de aula. Existem outras iniciativas, existem projetos fora do Brasil também, que são muito bacanas. Então, a jornalista que queira entrar nesse mundo da educação midiática, procure organizações como Palavra Aberta e procure iniciativas que já existem em alguns veículos. Tente mostrar para os seus colegas, né, como isso é importante, porque se a gente não criar uma audiência, né, que busque informação, a gente tem vários dados, vira e mexe saem dados, né, pesquisas. Tem uma bem recente, que eu não me lembro a fonte agora, que mostra que os jovens assistem, se eu não estou enganada, são 7 vezes menos TV aberta do que as pessoas mais velhas, do que os adultos. Então, essas médias a gente sabe que variam, mas de qualquer forma, as maneiras com que os jovens de hoje, né, com que a geração Z se informa, tem muito a ver também com a sobrevivência do jornalismo, né? E a gente sabe que o jornalismo está se reinventando, existem trabalhos incríveis que saem um pouco, né, do que a gente tem como imprensa tradicional, e a própria imprensa tradicional vem se reinventando, mas a gente também precisa criar esse gosto na audiência pela informação, né?
pela informação que foi apurada, que foi checada, que foi publicada por um profissional, né? O jornalismo é uma atividade profissional. Então, é importante que a gente fortaleça o trabalho dos jornalistas, dos veículos, e a educação midiática é um dos melhores caminhos para isso. Então eu fico muito lisonjeada de trabalhar com essa temática hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em trabalhar no terceiro setor, sempre foi algo que me interessou muito, que me atraiu muito, e hoje poder ter essa contribuição social que eu acredito que o Palavra Aberta tem, impactando milhares de professores e consequentemente seus alunos, com parcerias com governos de estado e com prefeituras também, porque a gente tem algumas parcerias com redes de ensino. É uma coisa que nos deixa, né, como equipe, eu falo aqui em meu nome, mas tenho certeza que isso também tem a ver, é o sentimento da equipe do Palavra Aberta, nos deixa muito feliz, porque a gente sabe que por mais que seja o caminho mais difícil, né, que demora mais para a gente colher frutos, né, a educação, a gente entende que qualquer mudança que a gente faz agora, a gente talvez só veja o impacto daqui a um bom tempo, né? E nesse mundo de pressa, né? Esse mundo da instantaneidade que a gente vive, é um pouco angustiante às vezes, mas ao mesmo tempo a gente tenta sempre focar no princípio desse trabalho, que é plantar essas sementes, né? Na educação básica, e nos professores, e por consequência, né, pela nossa produção de conteúdo, que isso chegue à população adulta de uma maneira geral, né, porque a gente entende que, é claro, que educação midiática todos nós precisamos, inclusive os jornalistas, né. Eu acho que mesmo que a gente não está imune a repassar e a acreditar em desinformação, por melhor que a gente, melhores que sejam as nossas ferramentas para isso. Não estamos imunes a cairmos em golpes, né? Por quê? Porque a desinformação, porque a insegurança e o crime digital, ele vai se sofisticando, né? A inteligência artificial está aí para nos mostrar que estamos apenas no começo aí dessa trajetória. Então, quanto melhor a gente souber, né, se proteger disso, melhor. Todos nós precisamos de educação midiática, e o ideal fosse, né, que a gente tivesse projetos de educação midiática para toda a sociedade brasileira. Como isso é impossível da gente abarcar, né, da gente realizar no Instituto, a gente optou pelo público escolar, até por a gente ter a BNCC como arcabouço legal, digamos assim, que não só sugere, como, né, impõe, digamos assim, que este tema esteja nos livros didáticos, que ele esteja na sala de aula de alguma maneira. Então, que as pessoas se conscientizem cada vez mais de que a educação midiática é necessária, de que todos nós precisamos desenvolver essas habilidades e essas competências para viver com mais tranquilidade no mundo digital, neste mundo conectado, porque disso depende o fortalecimento da nossa democracia e, consequentemente, dos nossos direitos. Falar de educação midiática nem sempre é fácil, né? A gente acha, né, a gente sente no Educamídia muitas vezes que as pessoas não acham que porque elas têm uma conta numa rede social, porque elas mexem bem no Instagram, no Facebook, no YouTube, a rede que seja, elas não precisam desenvolver nenhuma habilidade para isso, né? Existe essa barreira, né? Com os próprios jovens, que a gente sabe que mexem muito melhor que a gente, né, que tem uma facilidade de manuseio, de navegação, que nós adultos e que nós, pessoas, né, acima dos 30, 40, 50, 60 anos, não temos. É importante a gente destacar que existem pesquisas, existem dados que mostram que a educação midiática, a educação digital, elas são sim necessárias para aquela geração que a gente chama de nativos digitais, né? Tem um dado recente do último PISA. Numa das questões do PISA, foi mostrado que no Brasil, né, 67% dos jovens de 15 anos não sabem diferenciar fato de opinião, por meio desse item, né, desse item da prova.
Então, a gente não tem muitos mais dados, né, profundos em relação a isso, a testes de provas nacionais também, mas esse é um indicativo de algo que é bastante preocupante, porque não é só porque eles sabem mexer, né, e sabem destravar uma tela. A gente vê muita gente, todo mundo tem na família uma criança ou um adolescente que pegou o celular e soube mexer ali, destravar. Como é que ele sabia a minha senha, né? Como é que ele fez compra online? Vira e mexe, essas histórias viralizam e todo mundo tem uma história assim na família. Porque a gente tem essa sensação que eles nascem sabendo, mas eles precisam desenvolver consciência crítica, pensamento crítico, interpretação de conteúdos e de mensagens, porque o mundo em que eles nasceram, querendo ou não, eles não têm não há uma hierarquia de informações como no nosso, né? Em que a gente estava acostumada a ver, a abrir um jornal e a gente saber que o que está na capa, o que está em cima da página é o que é considerado por aquele veículo mais importante para a audiência saber, né? Hoje as timelines quebraram essa hierarquia, né, de informação, e a informação chega para a gente o tempo inteiro por diferentes formas, diferentes veículos, diferentes meios, e a gente filtrar o que é importante, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, o que é parcialmente verdadeiro, porque a informação tirada de contexto também é desinformação, né? Às vezes não parece, não é uma mentira, aquela informação não é mentirosa, mas ela é antiga, ela foi tirada de lugar, né? Tirada do tempo dela, e aquilo lá já mudou. Então, é importante a gente ter tudo isso na cabeça quando a gente analisa, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente vê um post, um conteúdo, um vídeo no TikTok. Isso precisa ser incentivado na escola. Então, por isso que, por mais que haja aparentemente, digamos assim, uma resistência das pessoas, que eu nem chamo, né, de resistência, mas de primeira a pessoa pensa e fala, nossa, educação midiática, pra quê, né? Eu já sei mexer nas redes sociais, eu nunca caí em golpe, essas coisas assim que a gente ouve as pessoas falarem, eu nunca repassei fake news. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente se aproxima e conversa e mostra, sempre a pessoa vai falar, nossa, mas eu achei que isso fosse real. Nossa, mas eu entendi que isso aqui só porque estava neste site era verdadeiro. Aí vai olhar e o site não é um site confiável, né? A gente aplica bastante oficinas no Educamídia, no Palavra Aberta, com professores e também com alunos, assim, que eles têm que avaliar ali, verificar a confiabilidade de alguns prints que a gente mostra para eles. E nessas horas as pessoas percebem que elas ficam algo muito inusitado, que parece de primeira ali que é mentiroso, quando vai checar era verdadeiro, né? Então, essa coisa de sempre checar, né, o que é humor, o que é verdade, o que é piada, o que é uma notícia de verdade, o que é fato, o que é opinião, o que é um editorial, o que é um artigo de opinião. Todas essas coisas precisam ser levadas em conta, essa diferenciação dos gêneros jornalísticos, de onde está a informação e quem publicou, né? Quem é o autor daquilo, quem é responsável por aquilo. E se não há nenhum responsável, eu devo confiar. Então, ensinar os jovens, né, e também os adultos a interrogar a informação, no começo pode parecer algo que as pessoas olham e falam, né? Elas levam para si. Elas acham que é sobre elas no sentido de que, mas eu não faço isso, né? Eu não repasso, tá me chamando de mentiroso, né? Então tem um caminho ali pra gente explicar, pra gente mostrar que essa dificuldade é uma dificuldade de todos nós, né? Com diferentes níveis, é claro, por questão de trajetória de vida, de escolaridade, de acesso à informação, acesso ao conhecimento. Mas isso fica cada vez mais evidente que a educação midiática é sim uma necessidade para todos nós, né? Até mesmo porque é tão complexo às vezes, quando a gente simplesmente fala a frase, né? Não repasse fake news. As pessoas muitas vezes não se dão conta de que aquilo é fake news, né? Então, ela só acha fake news aquilo que não está de acordo com o viés, né, de confirmação dela, com as crenças dela. Então, ela não vai chegar nem a interrogar aquela informação. Ela não vai repassar aquilo que
não é ideologicamente compatível com o que ela imagina, com o que ela pensa, né, com as coisas nas quais ela acredita, e repassa aquilo que muitas vezes é sim mentiroso, é algo, uma mentira, né, é uma desinformação, mas tem a ver com aquilo que ela acredita politicamente ou em outros âmbitos aí de conteúdo, digamos assim. Então é complexo, é difícil, não é uma conversa muito fácil, mas há formas, há maneiras da gente conscientizar as pessoas de todas as faixas etárias de que a educação midiática é sim importante para elas. Mesmo porque a questão do golpe, né, da segurança digital, de você ter suas contas roubadas, e aqui quando eu digo conta, não é só a conta bancária, né, do aplicativo do banco, mas suas contas de rede social, onde ali você tem seus dados, você tem suas fotos, você tem suas conversas. Isso tem acontecido com um monte de gente que leva esse tipo de sequestro, né, de perfis, golpes por WhatsApp, que a gente sabe que cada hora eles se renovam, né, aparecem novos, cada vez que qualquer que seja o governo anuncia uma medida, né, isso se transforma por aqueles que de má índole, né, em golpe, né, saque de FGTS, mudança de algum programa social, todas essas coisas acabam virando um tipo de golpe, porque estão ali, os golpes se atualizam junto com o contexto, né? Então, quando a gente aproxima as pessoas disso, né, mostra para elas que a realidade é complexa e que elas precisam sim se munir, né, de ferramentas para se defender disso, essa conversa fica mais fácil, por mais que às vezes ela não seja uma tarefa muito simples.